Olá pessoal, eu sou Laiane, advogada da Grupo, e hoje nós escolhemos falar sobre um tema super importante que várias pessoas estão fazendo bastante questionamento, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Para poder falar um pouco sobre esse tema, eu vou começar falando sobre o histórico dessa lei, quando que ela foi aprovada, eu vou explicar um pouquinho sobre a temática dela, o objetivo dela, os princípios dela, para a gente começar a entrar no assunto sobre qual a importância dessa lei para a gestão de condomínios, para a gestão em imobiliário, para a gestão de propriedade como um todo. Mas contextualizando um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados, foi uma lei aprovada no ano passado, em agosto de 2018, que trata, como eu disse, sobre dados pessoais. Então, todas as vezes que eu falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou falando sobre dados pessoais. E aí, o primeiro artigo da lei vai falar que o objetivo dessa lei é tratar a forma como é feito o tratamento de dados pessoais através de pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou de direito privado relacionado a esses dados. E essa lei, é importante dizer também que a gente vinha discutindo uma lei que tratasse sobre essa temática há algum tempo. A gente já tinha essa lei aprovada na União Europeia, que fez com que o Brasil tivesse ainda uma maior preocupação para poder aprovar. Só para contextualizar, na União Europeia, essa lei ela já entrou em vigor em maio de 2018. A nossa lei foi aprovada em agosto de 2018, mas aí a gente tem um prazo para poder se adequar de 18 meses. Lembrando que nesse período também teve uma medida provisória, que é a medida provisória 869, que prorrogou a vigência dessa lei para mais 6 meses. Então, a gente tem um prazo total de 24 meses. Quanto que as empresas têm que começar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Em agosto de 2020. Quando eu estou falando que a empresa tem que se adequar, é porque a empresa ela já tem que começar a preocupar, a vigência dessa lei ela começa em agosto de 2020. O que você, enquanto empresa, deve se preocupar nesse momento? Começar a adequar o seu negócio com a aplicação dessa nova lei, apesar dela ainda não estar em vigência, tá? Mas para poder contextualizar, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz algumas ferramentas de como que o dado ele precisa ser coletado a partir da vigência dessa lei. Vai dizer que o dado, ele pode ser um dado pessoal, que é um dado relacionado a uma pessoa identificada ou uma pessoa identificável, e o dado sensível. A lei coloca uma diferença entre esses dados. Então, tudo que a sua empresa trata de dado pessoal ou dado sensível, e trata, leia-se, exportar, tratar, armazenar, divulgar, todo tipo de informação de terceiros, de dados que você tenha dentro da sua empresa, responde pela nova lei. Qual que é a diferença, então, entre dado pessoal e dado pessoal sensível? Voltando, dado pessoal, pessoa identificada, CPF, RG, comprovante de residência, ou pessoa identificável, IP, geolocalização. Por que a lei traz essa diferença? Porque o dado sensível é qualquer tipo de dado que pode, inclusive, trazer algum caráter discriminatório. E aí eu estou falando de orientação sexual, eu estou falando de filiação partidária, entre outros dados que a lei vai disciplinar também. Arrasou. É importante também dizer que a lei ela vai trazer que essa proteção de dados pessoais ela tem alguns tipos de fundamento. Eu vou falar alguns tipos deles. De respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, direito do consumidor, livre iniciativa, direitos humanos. Então, essa lei ela traz algumas premissas de proteção e talvez uma mais importante que seja o pilar, que é a inviolabilidade da honra, da imagem e o direito à privacidade, que também é super importante. Só para vocês entenderem como que tem que ser essa coleta de dados, esse tratamento de dados a partir da vigência da lei. Eu preciso cumprir alguns tipos de requisito, né? Que a lei diz que são princípios, finalidade, adequação, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, são princípios que a gente tem que cumprir com a vigência da nova lei. E aí você pode ter uma dúvida, como que eu vou ter o tratamento desse dado? De que forma eu posso ter um dado do meu cliente, do terceiro, de um prestador de serviços relacionados a dados pessoais na empresa? A lei coloca alguns requisitos, mediante o consentimento do titular, por alguma obrigação regulatória ou do controlador, tá? Por alguma obrigação legal. A gente também tem alguns requisitos de proteção de vida, de tutela de saúde, mas é importante dizer, gente, que qual que é o principal objetivo dessa lei? Fazer com que
não proibir que tenha a coleta de dados, não proibir que uma empresa possa trabalhar com dados, porque a gente sabe que a gente precisa, mas até que ponto isso não é abusivo? Até que ponto o meu dado não é tratado, não é divulgado sem a minha autorização? Então, o objetivo da lei não é proibir, mas é criar mecanismos que os nossos direitos sejam respeitados. Ou seja, o direito do meu dado, ele é meu. E ninguém pode tratar, disciplinar um dado pessoal que seja meu sem a minha autorização. O que é importante dizer também? Política de li e aceito. O que a gente aceita nessas políticas? A gente lê, eu sei o que uma ferramenta está fazendo com os meus dados. Então, mais um objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante dizer, gente, que a gente vive hoje na sociedade da informação. Os nossos dados estão por aí. Então, alguém pode saber quem é a Laiane pela coleta de dados que tem ao meu respeito. Então, essa lei vem para poder disciplinar essa questão também. O que as empresas têm que se preocupar? A empresa tem que se preocupar com um sistema de informação forte que proteja os dados, e aí o TI, o compliance da empresa vai conseguir falar qual que é a melhor forma de fazer isso para as empresas se adequarem. Você, que é uma administradora de condomínio, que é uma empresa que trabalha com gestão de propriedade como um todo, precisa se adequar. Se você deixar para poder começar essa adequação dessa lei a partir da vigência da lei, a partir de quando a lei ela já entrar em vigor, que é agosto de 2020, talvez você não consiga estar preparado a partir desse momento. O que você precisa fazer? Primeiro, fazer um plano de adequação. O que o seu negócio coleta de dados? Qual que é o objetivo da sua empresa? Quais dados você precisa daquele cliente? E eu estou falando cliente, mas é importante dizer também que todo e qualquer dado pessoal, inclusive dado de colaborador, tá? Então, primeiro você faz um plano de adequação. Laiane, acabei o plano de adequação. Qual que pode ser o meu segundo passo? Conscientização. É importante que os seus colaboradores, o desenvolvedor do seu sistema, é importante que os seus terceiros, aquela pessoa que está na cadeia de produção do seu negócio, entenda a responsabilidade de tratar um dado pessoal. Então, você se adequou, você conscientizou os seus colaboradores e o terceiro passo agora é você criar um plano de ação, tá? E todo plano de ação vem acompanhado de um diagnóstico. Então, você vai fazer um diagnóstico sobre a sua empresa e aquilo que você precisa melhorar. Que seja através de setor, que seja na empresa como um todo, tá? E para isso, a lei coloca que a empresa ela precisa instituir políticas de boas práticas. E a política de boa prática é importante que você não tenha só um software sobre a gestão de dados, que você tenha um TI forte. A lei diz que essa política de boa prática precisa ser eficaz. Ou seja, pessoal, não basta provar que faz alguma coisa. Precisa provar que faz e que isso de fato auxilie a empresa e que cumpra os requisitos que estão na nova lei de boas práticas. Mas aí fica na dúvida. Vamos fazer o seguinte exercício? Algumas pessoas têm a seguinte dúvida. Laiane, eu não trato de dado pessoal. Se você tem colaborador, você já trata de dado pessoal. Se você tem um contrato com um fornecedor, que seja pessoa física, você já tem um dado pessoal. Importante, dado pessoal não é só dado online, eu estou falando de dado offline também. Então, toda documentação física que você tem na sua empresa, que tenha dados pessoais, você já responde pela nova Lei Geral de Proteção de Dados. Aí, se eu não cumprir a legislação, se eu decidir que não é importante para o meu negócio, se eu decidir que vai ficar caro, que é inviável, qual tipo de sanção que eu tenho? E aí é o perigo da nova lei, tá? A lei diz que caso eu não cumpra a Lei Geral de Proteção de Dados, caso eu trate indevidamente um dado pessoal, de quem quer que seja, eu tenho alguns tipos de punição. Multa simples, que varia de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais. Eu posso ter multas diárias também, acompanhada essa premissa que eu acabei de dizer para vocês. Eu posso ter o bloqueio de um dado pessoal, eu posso ter a eliminação de um dado pessoal. Isso é muito sério. Imagina que a sua empresa, como gestão de condomínio, que tenha todos os dados dos seus clientes, acesso de biometria, seu negócio como um todo, ele precisa se adequar à nova lei. E aí vamos sair um pouco da lei e vamos um pouco para o viés comercial.
Se você é uma empresa que trata dados pessoais e você precisa tratar dados de terceiros, por exemplo, que te contratam, o seu negócio é B2B, tá? Essa empresa, a primeira preocupação, se ela tiver um setor de compliance, é se preocupar que você adota ferramentas técnicas, ferramentas necessárias, ferramentas de TI, para poder se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para um viés comercial de mercado, é importante que você se adeque também, para poder ter uma visibilidade positiva de mercado. Só voltando um pouquinho atrás para falar um pouco sobre o consentimento do titular, é importante dizer também que esse consentimento ele precisa ter uma finalidade específica. E a lei diz que todas as autorizações genéricas elas serão consideradas nulas. Em relação às sanções e às punições da Lei Geral de Proteção de Dados que eu acabei de falar para vocês, existe um órgão fiscalizador que foi criado, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai competir a este órgão fiscalizar e imputar às empresas as sanções com que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai discriminar, tá? Outro ponto importante para poder falar também é que a lei ela cria algumas figuras, que é o controlador, o operador e o encarregado. Quem que é o controlador na Lei Geral de Proteção de Dados? É a pessoa que compete às decisões de como esse dado vai ser tratado. O operador é aquela pessoa que trata o dado pessoal no dia a dia. Importante dizer sobre o encarregado. A lei também cria a figura do encarregado, que é a pessoa responsável para poder fazer a comunicação entre o controlador, entre o público externo e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas e o titular do dado? Que direito o titular do dado ele tem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Em relação a tudo isso que eu disse para vocês, a lei no artigo 18 ainda vai dizer que o titular do dado ele tem direito de confirmação da existência de tratamento, do acesso aos dados, da correção dos dados incompletos, da portabilidade dos dados, da eliminação dos dados e da anonimização dos dados. O que é isso? É um dado perder a capacidade de associação. Pessoal, esse foi um breve histórico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente falou de forma rápida, só para vocês entenderem mais ou menos o contexto. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, se você tiver curiosidade, não perca o Group Day em Belo Horizonte no dia 22 e no dia 23 de maio, que a gente vai tratar sobre esse tema também. Até lá!